Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o seu canal Tempo de Crescer. No vídeo de hoje vou tratar com você, vamos conversar sobre o seguinte tema: o vigoroso Brasil dos manés. Uma resposta a uma declaração infeliz, referindo-se ao povo brasileiro por uma das autoridades do nosso país. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e divulgue também este vídeo para que outras pessoas também possam ser esclarecidas e também edificadas. Vamos então ao tema do vídeo de hoje. Poucas vezes vimos uma autoridade expressar uma verdade com tanta propriedade, usando uma linguagem informal, um linguajar popular, como fez o ministro Barroso a uma brasileira que o interpelou, criticando por seus atos considerados pela maioria destes 58 milhões de brasileiros como antidemocráticos. Ele, com ironia e deboche, se dirigiu a ela com a seguinte expressão: perdeu, mané. Sem refletir ou sem querer, o ministro fez uma confissão pública e traduziu nesta expressão o sentimento de mais de 58 milhões de brasileiros. Esta é a verdade. O mesmo sentimento, vejam, partilhado por outros milhões de patriotas que, muitas vezes, sob a mira de uma arma, a caminho do trabalho bem cedo, no ponto de ônibus, ali bem de manhã, ou mesmo em um veículo a caminho de casa ou do serviço, e mesmo da igreja, é interpelado de forma truculenta e ouve de seu agressor covarde e desumano a mesma expressão: perdeu. Sim, este mané trabalhador, pagador de impostos, perde, nesse momento, o seu celular, seu veículo, sua carteira, a joia de estimação que ele guardava com tanto apreço, e por que não dizer, a própria vida, ou a vida de um ente querido. No popular, ou na gíria, o termo mané, usado muitas vezes em tom jocoso entre pessoas sem muito escrúpulo e com frequência por bandidos e marginais, significa idiota, otário, trouxa, babaca e vai por aí afora. Isto porque nós, considerados babacas, insistimos em fazer as coisas certas, trabalhando, pagando os nossos impostos em dia, procurando ser honesto, no meio de tantos desonestos contumazes, quando poderíamos escolher um modo de obter as coisas de forma mais fácil, vadiando ou roubando, extorquindo, como fazem estes que nos tratam de forma tão vil. Neste sentido, somos mesmos manés. Vejam bem, dos 11 meses trabalhados, porque tiramos em férias, trabalhamos 5 deles para pagar nossos impostos, a fim de sustentar a máquina governamental e para termos um sonho, pelo menos, de gozarmos de segurança e de liberdade. E gozar também dos serviços públicos que devem e que poderiam nos oferecer segurança, cuidado e tratamento da saúde, por exemplo. E apesar de não gozarmos de nada disso, porque fica só no sonho, e ainda de termos ciência
dos terríveis escândalos ocorridos no passado, da roubalheira que se instalou nesse país, dos esquemas montados para assaltar o erário. Nós, manés, continuamos trabalhando e pagando nossos impostos para o deleite daqueles que no poder, nos assaltando de todas as formas, ainda com acinte escarnecem de nós, nos chamando de manés. Você deve ter assistido aquela animação produzida pela Pixar, Vida de Insetos. Ali conta a história de uma comunidade de formigas, digamos, manés, que trabalhavam arduamente no verão para poder se manterem tranquilamente no inverno. Porém, uma colônia de gafanhotos malandros e ameaçadores exigia que as formigas trabalhadoras trabalhassem também para eles, a fim de garantir os seus proventos. Assim, boa parte do produto colhido pelas formigas tinha que ser repassado àquela colônia de gafanhotos. Isto durou até o dia em que as formigas acordaram e aí resistiram com braveza à tirania dos gafanhotos malandros. Os manés estão acordando, senhores gafanhotos. O povo nas ruas nos mostra isso. Devo dizer, no entanto, que grande parte deste contingente, que, como eu disse, passa dos 50 milhões considerados manés, são cristãos, são evangélicos, sim. Nós temos um motivo a mais, como evangélicos, para sermos considerados manés. O nosso compromisso de viver à altura do nosso chamado, por exemplo, por conta do nosso compromisso com os valores do Evangelho, seremos considerados, como disse o apóstolo Paulo, com muita propriedade, seremos considerados lixo e escória do mundo, 2 Coríntios 4, versículo 13. Mas para você, meu querido irmão e irmã, que está neste time, que ama e honra o Evangelho de Cristo, ouça o que a Bíblia diz, abre aspas, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más, fingidas, irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. 2 Timóteo 3, versículos 12 e 13. O Brasil amadureceu muito nestes últimos anos e não aceita voltar a ser o país da malandragem. Não, não aceitamos. Assim cremos.